Hoje eu vou falar sobre o Simples Nacional, como que é a tributação e como que você faz para pagar menos impostos de uma forma legal e ainda como que a Receita Federal fiscaliza essas empresas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like se você gostar desse vídeo. Bom, o Simples Nacional é um modelo de tributação em que a Receita Federal ela unificou quatro impostos, que é o PIS, COFINS, Imposto de Renda e CSLL. Ela unificou esses impostos e reduziu a carga tributária. Por que que ela fez isso? Ela fez isso com uma contrapartida. E qual é essa contrapartida? Essa contrapartida é que você não tenha nenhum tipo de imposto em atraso, porque de ano em ano ela faz a exclusão das empresas do Simples Nacional. Então, a primeira coisa que a gente aprende com o Simples Nacional é que você não pode ter débitos, porque se você tiver débitos no Simples Nacional, uma vez ao ano ele vai fazer exclusão. Mais importante que a exclusão também, para você que é empresário, é que a multa, quando você tem atraso de um mês para o outro, ela é de 20%, tá? É uma multa muito alta. E a gente percebe isso com uma certa recorrência, que o empresário ele faz o quê? Ele deixa de pagar, por exemplo, o imposto para pagar um fornecedor. Às vezes o fornecedor, a multa que ele vai te cobrar não é tão alta quanto o governo. Bom, mas vamos lá, pessoal. Como que é o Simples Nacional? Para você que está abrindo um negócio agora, que você precisa entender. Bom, o Simples Nacional ele é dividido em faixas de faturamento, ou seja, quanto mais você fatura, mais imposto você paga, ok? E a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa primeira faixa de faturamento, que é de 1 centavo até 15 mil reais, ela é dividida a forma como você vai emitir a nota fiscal. Por exemplo, se você emitir a nota fiscal como comércio, você vai pagar 4%. Se você emitir uma nota fiscal como serviço, você vai pagar 6%. E aí tem um grande detalhe que tem algumas atividades que têm cunho intelectual, por exemplo, atividade veterinária, representante comercial, entre tantas outras. Essas atividades que têm um cunho intelectual, que tem um conselho regional de classe, ela entra para dentro de um anexo do Simples Nacional, que a alíquota é mais alta. Então, recapitulando, comércio 4%, serviço 6%. Essas atividades, que eu acabei de listar para vocês, elas entram numa alíquota de 15,5%. Então, a primeira coisa que a gente aprende, por exemplo, se você é representante comercial, e na maioria das vezes a empresa te pede que você coloque o KNAI de representante comercial, mas ela não acompanha a emissão da nota fiscal todos os meses. Então, existe uma possibilidade, por exemplo, de você colocar a atividade de representante comercial, mas promoção de vendas. E na hora de você emitir a nota fiscal, ao invés de emitir como representante comercial, que você pagaria 15,5%, você emite como promoção de vendas e você vai pagar uma alíquota inicial de 6%. Da mesma forma, pessoal, algumas empresas aproveitam essa oportunidade de você emitir uma nota fiscal de uma forma diferente para ter um benefício fiscal. Vou dar um exemplo, por exemplo, do McDonald's. O que o McDonald's faz? Quando você compra aquele combo que vem batata, refrigerante e hambúrguer, você pode ver que na descrição dos produtos a bebida sempre está um valor mais alto. Então, exemplo, comprei um combo lá que custou R$ 20. Só a bebida vai ser quase R$ 10. Por quê? Porque a bebida tem benefício fiscal. Então, o ponto que eu tenho que deixar claro para você que é empresário, a forma como você vai emitir a nota fiscal, você pode pagar mais ou menos imposto. Vou dar outro exemplo. Imagina que você mexe como empreiteira e você faz a parte não só da prestação de serviço, mas também se fornece o material. Se você emite uma nota fiscal somente como prestação de serviço, você vai pagar 6%. Se você coloca que parte desse serviço foi emitido como comércio, você pagaria 4%. Então, o grande segredo do Simples Nacional é a forma como você vai emitir a nota fiscal. Isso vai fazer com que você pague menos imposto no final do mês e de uma forma legal. Bom, outro detalhe que a gente tem que ter em relação ao Simples Nacional. Como que a Receita Federal tem fiscalizado essas empresas? Bom, cada dia que passa, a Receita Federal ou a própria Receita Estadual ela tem investido em sistemas de cruzamento de dados. Esses cruzamentos de dados nada mais é que ele passar filtros para entender realmente quais são os possíveis CNPJs ali que têm irregularidade. Vou dar um exemplo. Se você hoje faz a venda no cartão de crédito, né, na maquininha ali de cartão de débito e crédito, e você não emite 100% das notas fiscais, você pode ter um grande risco de fiscalização, porque hoje um dos principais cruzamentos de dados que tem é nesse sentido. Então ele vai fazer o quê? Ele vai verificar, por exemplo, quanto você faturou no mês. Você faturou, por exemplo, aqui no cartão 50 mil reais e emitiu 30 mil de nota fiscal. Essa diferença de 20 mil, ele já vai entrar no cruzamento de dados e vai gerar uma autuação. Então, em relação ao Simples Nacional, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nos recebimentos eletrônicos. Inicialmente, maquininha de cartão de débito e crédito, mas também a questão do Pix hoje já está sendo fiscalizado.
Eu costumo brincar que a Receita Federal ela vai te pegar de duas formas. Primeira forma, eu já te falei, que é sobre o valor que entra, seja ali via maquininha de cartão de débito e crédito ou Pix. E a segunda possibilidade é em relação à evolução patrimonial. Tem muito empresário que ele tenta sonegar o máximo. Então, o que ele faz? Ele passa o faturamento baixinho pela empresa, só que em algum momento isso vai refletir no patrimônio da pessoa física. Então, imagina que hoje eu tenho aqui uma empresa que não dá lucro. Por quê? Porque as compras e ali as despesas mensais dela está muito próximo do faturamento. E aí, da noite para o dia, esse sócio aparece com um patrimônio muito alto. Por exemplo, comprou uma cobertura, comprou um carro, enfim. E da onde que veio esse dinheiro? Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Ou a Receita Federal vai te pegar quando você tiver uma evolução patrimonial, ou de fato, quando o dinheiro cai na conta da pessoa jurídica.